Como todos os longas da principal franquia da Pixar, Toy Story 5 é fantástico e muito emocionante. Mas sabia que existem algumas coisas que não fazem o menor sentido neste filme? Linha do tempo. Enquanto algumas franquias de animação preferem ter uma linha do tempo em que os personagens não envelhecem, Toy Story faz o oposto disso, com cada um de seus filmes tendo passagens de tempo para que os humanos envelheçam e as tecnologias evoluam. Tanto que Toy Story 5 é justamente sobre a evolução da nossa sociedade, com os aparelhos eletrônicos tomando conta de tudo. Mas é justamente a partir desse filme que a linha do tempo da saga começa a ficar estranha, porque o mundo de Toy Story 5 é tão tecnológico e conectado com as máquinas que parece estar em 2026. O primeiro Toy Story se passa na época em que o filme foi lançado, em 1995. O terceiro longa se passa entre 2006 e 2007, visto que Andy estava com 17 anos durante essa história, e ele tinha 6 no primeiro filme. Toy Story 4 ocorre entre 1 e 2 anos após os acontecimentos do 3, com Bonnie estando com 6 anos de idade. Já a Toy Story 5 confirma que ela agora tem 8 anos, o que quer dizer que se passaram mais uns 2 anos entre os eventos da produção anterior, ou seja, essa história se passa mais ou menos entre 2009 e 2011. Em resumo, no início da década de 2010, quando os aparelhos eletrônicos estavam começando a ficar populares. Esse é justamente o problema. Pela forma como todas as crianças têm tablets, celulares ou computadores, parece que essa história está refletindo muito mais os tempos atuais da década de 2020. Por algum motivo, o universo da franquia está adiantado em 10 anos. E isso é bem estranho. E olha que essa é só uma das 11 coisas que não fazem sentido em Toy Story 5. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos pra você curtir. Zurg. Uma das melhores piadas desses filmes é quando o Imperador Zurg revela para Buzz Lightyear que é seu pai, referência a um dos maiores plot twists do cinema, que ocorre em Star Wars. Essa piada foi feita pela primeira vez em Toy Story 2, mas foi relembrada em Toy Story 5, com o próprio Buzz revelando para os Multibuzz que Zurg é o pai deles. Porém, isso para de fazer sentido quando pensamos mais a respeito. Em 2022, foi lançado o filme Lightyear. Ele conta a história do personagem no qual o boneco Buzz Lightyear foi baseado. Tanto que é dito pela Pixar que esse é o filme que Andy assistiu quando criança, lá nos anos 90. E esse filme realmente conta com um plot twist sobre a identidade do Zurg, mas não é sobre ele ser o pai de Buzz. Na verdade, é revelado que o vilão é uma versão alternativa do Buzz Lightyear do futuro. Isso é fantástico. Mas, se esse filme existe no universo de Toy Story, por que os personagens saem falando que Zurg é o pai de Buzz Lightyear? Todo mundo deveria saber que Zurg é, na verdade, o próprio Buzz vindo do futuro. Será que nenhum dos brinquedos assistiu a Lightyear? Lily Pad. Se Toy Story 5 tem uma vilã, essa vilã é a Lily Pad. O tablet pode ter se arrependido de como agiu no final, mas todos temos que concordar que ela causou muitos problemas para Jessie e sua turma. Um tablet normal já causaria muitos problemas para os brinquedos, só que Lily Pad faz algumas coisas que um tablet comum jamais deveria fazer. Por exemplo, tem um momento em que ela hackeia o robô aspirador da casa. Também é a Lily Pad quem desbloqueia a função de voar dos Multibuzz, o que significa que ela consegue hackear qualquer outro dispositivo eletrônico sem muita dificuldade. Isso não faz sentido por muitos motivos diferentes. Em primeiro lugar, um tablet comum não consegue fazer isso. Em segundo lugar, a Lily Pad é apenas um tablet infantil, algo que deveria ter bem menos funções do que um tablet normal. Além disso tudo, sequer estamos falando de um tablet infantil atual, mas sim de um aparelho do início da década de 2010. Quanto mais pensamos nisso, mais estranho fica o fato de a Lily Pad ser tão tecnológica. Multibuzz. Se é estranho a Lily Pad conseguir hackear outros aparelhos, então os Multibuzz estão em outro nível. Eles são Buzz Lightyears tão tecnológicos que conseguem se comunicar um com o outro através da transmissão de dados. E olha que essa nem é a parte mais maluca, porque os Multibuzz conseguem até mesmo voar. Não estamos falando do cair com estilo que o Buzz normal faz desde o primeiro Toy Story. Esses modelos novos realmente são capazes de voar livremente,
como se fossem drones. Nem precisamos falar como isso é absurdo, né? Sim, existem bonecos que fazem coisas bem surreais, como voar, mas os Multibus estão em um nível que chega a ser inacreditável, especialmente quando lembramos que estamos falando de brinquedos do início de 2010. Mas, mesmo nos dias de hoje, é bem difícil encontrar uma criança brincando com um boneco que pode se transformar em um drone. E você, o que achou dos Multibus? Comente aqui embaixo #Buzz junto com sua opinião. Jessie, a piada mais popular de Toy Story 5, que esteve até mesmo nos trailers, é que o Woody está ficando careca. Brinquedos não envelhecem como humanos, mas eles ainda ficam desgastados com o passar do tempo, e a pintura que representa o cabelo dele começou a se apagar. É legal ser lembrado que os brinquedos perdem qualidade com o passar dos anos, mas se é assim, por que a Jessie ainda parece novinha em folha? Assim como o Woody, ela é de um modelo de brinquedos feito nos anos 50, e sua história foca bastante nisso. A sua primeira dona foi a Emily, que brincava com ela durante meados dos anos 50 e 60. No entanto, Jessie não demonstra sinais de estar envelhecendo. Ela está impecável, como se tivesse saído de uma loja recentemente, enquanto o Woody está todo estragado. Parece que a vida tem seus favoritos mesmo. Sem importância, os Multibus são muito engraçados, e disso ninguém pode duvidar. É simplesmente hilário ver o Buzz original comandando as versões high-tech dele mesmo. Só que, se assistirmos ao filme com atenção, podemos perceber um detalhe meio curioso. A história de Toy Story 5 não mudaria tanto se os Multibus não estivessem presentes no filme. Esse batalhão de Buzz Lightyears só é importante no final, quando aprendem a voar e levam os brinquedos de volta para Bonnie. Porém, na maior parte do filme, eles estão vivendo uma aventura isolada, que poderia ser facilmente retirada de Toy Story 5 e se tornar um curta próprio. Isso é meio estranho, mas temos uma teoria que explica o motivo disso ter acontecido. O exército Multibus foi o primeiro elemento de Toy Story 5 a ser revelado, já que a presença deles havia sido confirmada junto com o anúncio de lançamento do projeto. É muito provável que o roteiro não estivesse pronto naquela época, então é provável que a ideia original fosse que os Multibus fossem personagens mais importantes. Talvez o plano fosse eles serem os vilões principais de Toy Story 5. Conforme o roteiro do filme foi sendo desenvolvido, o foco acabou mudando para Lily Pad e para Jessie, fazendo os Multibus perderem espaço. Entretanto, como os Multibus já tinham sido anunciados, foi necessário mantê-los na história, mesmo que com menos destaque. De qualquer forma, foi bem divertido vê-los no filme. Segredo revelado. Desde o primeiro Toy Story, existe uma regra sagrada. Os brinquedos não podem revelar que têm vida para os humanos. E essa regra vem sendo seguida à risca na maior parte do tempo, exceto pelo final do primeiro Toy Story, em que o Woody e outros brinquedos revelaram que estão vivos para Sid, um garoto mal criado que fazia brincadeiras muito cruéis com seus bonecos. Isso deixou Sid aterrorizado, e pelo que parece, o garoto nunca mais tocou em um brinquedo pelo resto da vida. No entanto, é meio esquisito que o Woody fez nesse longa não tenha gerado consequências no futuro da franquia. Teoricamente, o Sid ainda sabe que brinquedos têm vida, mas nenhuma das continuações tocou nesse assunto. Querendo ou não, isso é um perigo. E se Sid retornar, agora sendo um adulto, para tentar se vingar de Woody e Buzz Lightyear, isso ainda não aconteceu, mas seria incrível se a história de um possível Toy Story 6 tivesse o Sid como vilão. Consegue imaginar isso? Falta de atenção. Nós falamos que ninguém além do Sid descobriu o segredo dos brinquedos. Mas sejamos sinceros, nem é porque o Woody, Jessie, Buzz e os demais são gênios do disfarce, e sim porque os humanos do universo de Toy Story parecem estar se esforçando para não perceber que os brinquedos se movem por conta própria. Durante toda a franquia, há vários momentos em que os humanos deveriam perceber que tem algo de muito errado com os brinquedos, já que eles vivem aparecendo em lugares completamente aleatórios e diferentes de onde estavam, às vezes apenas poucos segundos depois de todo mundo ter tirado os olhos deles. Tudo bem numa pessoa pensar que se confundiu uma vez ou outra, mas isso acontece o tempo todo. Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá?
Blaze enganada. Em Toy Story 5, os brinquedos são muito mais ousados na hora de enganar os humanos. Chega um ponto em que Jessie faz o amigo Rolinho, Smart Pants, enviar mensagens a Bonnie para que a menina visitasse Blaze e buscasse Jessie. Mas acredita que essa visita acontece e Blaze nem se pergunta como Bonnie encontrou sua casa e depois elas se tornaram melhores amigas. Mas Bonnie nunca chegou a comentar sobre aquelas mensagens que Blaze supostamente enviou, mas que na verdade foram enviadas pelo amigo Rolinho. É meio inacreditável que essa conversa nunca tenha acontecido. Isso tudo também é muito conveniente para os brinquedos, porque se Blaze descobrisse que alguém fingiu ser ela e enviou mensagens para Bonnie antes mesmo de as duas se conhecerem, seria questão de tempo para ela descobrir o segredo dos brinquedos. Bonnie enganada. Se você achou que foi uma grande coincidência Blaze não ter descoberto sobre as mensagens da Bonnie, saiba que essa sequer foi a única vez que uma coincidência dessas ocorreu em Toy Story 5. Na realidade, teve outro momento bem parecido em que Lilypad enviou uma mensagem para o Sr. Anderson, o pai de Bonnie. Nesta mensagem, o tablet fingiu ser a garota e pediu para que o pai de Bonnie guardasse seus brinquedos na garagem. O Sr. Anderson fez isso e depois que Bonnie descobriu, ela disse que nunca tinha pedido isso para seu pai. Mesmo assim, ela não chegou a ver a mensagem que havia mandado e nem pensou mais no assunto. Se Bonnie e o Sr. Anderson refletissem mais sobre isso, ela perceberia que tem alguma coisa muito errada. Casamento. Outra coincidência gigantesca que acontece nesse filme está bem no seu final, em que Bonnie vai brincar com Blaze e decide que vai fazer uma brincadeira de casamento. E adivinha quais brinquedos Bonnie decide que vão se tornar marido e esposa um do outro? O Buzz Lightyear e a Jessie. Isso rendeu uma cena bem fofa de casamento, mas é muito conveniente que Bonnie tenha escolhido logo os dois brinquedos que realmente estão vivendo um romance para se casar. Bonnie não deveria saber que Buzz e Jessie estão apaixonados um pelo outro. Então, como ela escolheu logo os dois para se casarem? Ou será que Bonnie tem uma conexão tão forte com seus brinquedos que consegue perceber quando um está apaixonado pelo outro, mesmo sem saber que eles têm vida? Antes de ir embora, dá uma olhada nos dois vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!